Sinais do fim na nação israelita. Vamos agora ao item 2, no retorno para Canaã. Isaías capítulo 27, versículo 6, diz: Dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Bom, alguém poderia até dizer que Jacó lançará raízes seria o retorno do cativeiro babilônio. Florescerá e brotará Israel seria o retorno do cativeiro babilônio. Mas a terceira parte, eles não poderiam dizer que já se cumpriu, porque diz, e encherão de fruto a face do mundo. O que significa encher de fruto? Encher de qualidades boas, de qualidades corretas, ou seja, os israelitas se converterão de fato a Deus e eles serão um modelo, né, para o mundo, um modelo para a religiosidade do mundo. Então essa profecia ainda vai se cumprir. Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Cristo, 2.700 anos atrás. Essa profecia ainda não se cumpriu. O retorno de Israel para Canaã indica um princípio desse cumprimento, né? Hoje Israel, ele já é um modelo em algumas coisas para as outras nações. Em breve eles serão um modelo também religiosamente falando, porque vão se converter a Jesus e aí a sua fé monoteísta, que hoje já é um bom exemplo, já é um modelo, né, vai estar espalhada em todo o mundo. Em Amós capítulo 9, versículo 14 e 15 está escrito: E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz Yahvé, teu Deus. Novamente, esse texto aqui não tem como ser aplicado, por exemplo, ao retorno do cativeiro babilônio, porque Amós, ele está profetizando algo futuro. E Amós, ele fala que Israel nunca mais será arrancado da sua terra. Porém, depois que Amós profetizou, Israel foi arrancado da terra. Ele foi arrancado no ano 135, quando os romanos proibiram os israelitas de entrarem na terra de Canaã. Então, essa profecia ainda vai se cumprir. Ainda haverá um momento em que Deus removerá o cativeiro do povo de Israel e eles não serão mais removidos da terra. Essa profecia ainda vai se cumprir. Ezequiel 36, versículo 24 e 35. Diz o seguinte: E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. E dirão, esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Bom, hoje ainda não se pode dizer isso de Israel, né? Sobre as cidades estarem fortalecidas e habitadas, eu acredito até que está próximo. Israel se fortalece como nação, né? Israel se fortalece como nação. Em Israel hoje nós sabemos que eles têm armas atômicas. Saiu recentemente uma revista super interessante com o título A Nova Era Nuclear, mostrando as armas que a China, a Rússia, a Coreia do Norte e os Estados Unidos estão desenvolvendo, né? Armas que encerrariam com a vida na Terra. Então, nós sabemos que o mundo ele está realmente para entrar num momento difícil. Mas, lembrando também que Israel ele está entre os 9 países que hoje são considerados aqueles países que têm armas atômicas, né?
se eu lembrar de todos, são Estados Unidos, Rússia, China, Coreia do Norte, França, Inglaterra, Israel, Índia e Paquistão. Esses 9 países têm armas atômicas. Então, quer dizer, Israel, para ser destruído também, ele corre risco até de, claro, acabar por destruir o mundo, né? Vamos lembrar que em 1973, quando Israel foi invadido por diversos países árabes e esteve perto de ser destruído, na época a primeira-ministra, era uma primeira-ministra de Israel, ela colocou diversos aviões no ar, né, preparados para subir, para tomar uma decisão só. Eles só jogariam as bombas se Israel fosse definitivamente vencido, porque ele sendo vencido seria morto judeu por judeu. Era isso que os árabes estavam dizendo, não ficaria um vivo na terra. Então a autoridade israelense falou, olha, se realmente eles forem nos destruir, a ordem é, espalha bomba atômica em todo o mundo árabe. Essa região aqui tem que ir para o espaço, né? E uma guerra atômica dessa, com várias bombas atômicas sendo lançadas, segundo os cientistas, acabaria com a vida na Terra, né? O próximo versículo, Ezequiel 37, versículo 21 e 22. Diz-lhe, pois, assim diz Adonai Yahvé, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. E um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão 2 nações, nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos. Bom, essa profecia de não haver mais divisão de reinos, podemos até dizer que se cumpriu, né? Acabou aquela questão de reino do norte, reino do sul, reino de Israel e reino de Judá. Isso desde o cativeiro babilônio, podemos dizer que diminuiu ou não existiu. Existe uma pequena divisão ainda porque nos dias do Novo Testamento os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Isso era por causa daquela divisão dos reinos. Os samaritanos representavam o reino do norte. Bom, hoje isso não existe mais. Então, podemos dizer que essa profecia, ela se cumpriu. Agora, deles farei uma nação na terra e os montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. Isso nunca mais aconteceu. Tá bom? No Novo Testamento não era, né? Herodes foi rei, mas vamos dizer, ele não era um israelita, um rei de fato colocado por Deus. Ele não era da tribo de Levi, não era israelita e muito menos, claro, da tribo de Levi, tá ok? Então, esse momento em que Deus diz aqui que vai tomá-los, né, dentre as nações para onde eles foram e congregá-los, essa profecia também ainda não se cumpriu. Jeremias capítulo 16, versículo 16. Como Deus fará Israel voltar para a terra de Canaã? Eis que mandarei muitos pescadores, diz Yahvé, os quais os pescarão. E depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão sobre todo monte, e sobre todo outeiro, e até nas fendas das rochas. Bom, por que Deus diz que vai enviar esses caçadores? É só nós observarmos o contexto. Muitos israelitas não voltariam para Canaã se não fosse a perseguição, né? No fim do cativeiro babilônio, muitos não voltaram por causa da idade. Daniel estaria com 85, 90 anos, né? Depois de 70 anos de cativo, tendo ele ido para lá jovem, com 15, 20 anos. Então, ele não voltou até pela sua utilidade. Mas muitos decidiram ficar mesmo na Babilônia, negociando e vivendo a vida livre ali na Babilônia. E também nesses últimos dias, o retorno para Israel será grande. Sendo que o que se diz é que se todos os judeus do mundo hoje voltassem para Israel, a terra não comportaria. Na verdade, a profecia então está dizendo que haveria um retorno em massa, grande quantidade de israelitas.
Mas os israelitas em si, o provável é que eles continuem espalhados pelo mundo, mesmo depois da perseguição do anticristo. Eles vão continuar sobrevivendo no Brasil, nos Estados Unidos, e é bem provável que eles exatamente tenham uma posição destacada, já que esse será o reino de Israel. Se hoje os Estados Unidos foi o dominador do mundo, houve um período antes dos Estados Unidos, o mundo foi dominado, considera-se, pela Inglaterra, né? Ela praticamente substituiu Roma. Alguns consideram aquele império, o Sacro Império Romano Germânico, né? Que o Papa criou, mas em termos de domínio, o que se considera é que a Inglaterra seria a dominadora depois do Império Romano. Antes o Império Romano, né? Gregos, medo-persas, babilônios, assírios, egípcios. E quem vai dominar durante o milênio? Esse será o Império Israelita, será o governo israelita. Claro, Jesus venceu a batalha do Armagedon e entregou o reino a eles convertidos a Jesus.